Olha só, Salmo 27, para a gente começar, Salmo 27, se os irmãos quiserem abrir aí, só uma introdução, Salmo 27, no versículo 4, o Senhor vai dizer para a gente assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Amém? Meus irmãos, se eu estivesse dizendo isso aqui para vocês, vocês poderiam até duvidar. Mas quem está dizendo isso aqui para a gente é o Senhor. Eu não sei qual é o teu inimigo nessa noite. E eu não estou falando de pessoas. Qual é o inimigo que se levantou sobre a tua vida? Talvez seja uma dificuldade financeira, mas eu sei que o Senhor diz que nós devemos estar na casa do Senhor, porque aqui nós podemos contemplar a bondade do Senhor. E nós podemos buscar orientação no seu templo. Então, baseado nisso, eu queria orar mais uma vez. Queria pedir que você orasse comigo. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor mais uma vez, Pai. E queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento profundo da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dá-nos graça. Tu sabes como está cada um aqui. Tu sabes como eu me deito. Tu sabes como eu me levanto. Tu sabes como foi o dia de hoje. Mas ainda assim, Pai, eu quero te entregar nas Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Quero fazer a Tua obra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e nós queremos pedir que os nossos corações estejam abertos e que seja como terra fértil e dê fruto a 30, 60 e a 100 por um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje o dia foi difícil para mim. Eu quase que não consegui cumprir os meus deveres cívicos. Eu já estava pensando em desistir. Até bem pouco tempo eu estava na fila. Acho que até uns 40 minutos atrás, 50 minutos atrás eu estava na fila. E creio que não foi diferente com os irmãos, né? Mas espero que vale a pena, né? E hoje eu queria falar com os irmãos de fé. E fé é essa mola que nos move. Essa mola que nos move a estar aqui no domingo à noite, mesmo depois de um dia cansativo, estressante e de correria, como creio que não foi diferente com os irmãos. Eu queria falar de fé com os irmãos, mas eu queria falar de fé como cura. De fé como cura. E, meus irmãos, a fé é algo tão importante que a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes a gente vem à igreja, a gente cumpre os ritos, a gente faz aquilo que precisa ser feito, né? A gente cumpre os ritos religiosos, mas a gente esquece do principal, é de termos fé. A pergunta é, por que nós temos feito isso? Né? O que nos move, o que tem nos conduzido? A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E algo tão importante que Jesus nos ensinou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos desafiar a lei da física. E aí, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu não creio que Jesus estava exagerando aqui. Mas antes de eu me converter, eu sempre me questionava o seguinte, olha, Jesus, eu conhecia esse texto e eu ficava me questionando, porque era uma maneira de eu me auto-sabotar. Eu ficava dizendo assim, se a Bíblia fosse verdade, Jesus não falaria uma coisa dessa, porque eu creio que eu posso mover montanha e nunca consegui mover uma montanha. Né? Só que eu pensava que a fé era só baseada na minha crença.
embora isso faça parte da fé, a fé não se consolida só com isso. Meus irmãos, Jesus nos disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Daríamos ordens à montanha e elas se deslocariam do lugar. Então, meus irmãos, se nós formos ler no Evangelho de Mateus, lá por volta do capítulo 7, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles tentaram expulsar um demônio que assolava uma menina. Não, assolava um menino, né, e o mantinha doente. Mas eles não conseguiram, né? E Jesus disse que uma das razões pela qual eles não conseguiram é porque lhes faltavam fé. A Bíblia também nos ensina que não basta só ter fé. Eu também preciso viver pela fé. E isso talvez é um diagnóstico até de alguns problemas que nós temos. Porque se nós falharmos na nossa fé, como poderemos viver pela fé? Seremos guiados por aquilo que nós vemos e as perspectivas, meus irmãos, daí de fora, elas não são nada boas, né? Eu não sei se os irmãos, claro que os irmãos acompanham, mas às vezes a progressão, a impressão que nós temos é que o mundo caminha a passadas largas para aquilo que a Bíblia chama de fim dos tempos. Nós podemos ver a fé de muitos se esfriar, da mesma forma o amor de muitos se esfriar, as pessoas só pensam nelas, e eu creio que isso é uma estratégia do inimigo muito forte. O inimigo tem plantado e ele tem focado os esforços dele em dois polos. Isso tem afetado a igreja. O primeiro deles é o engano, meus irmãos. O espírito do engano. Hoje, enquanto nós íamos votar, eu conversava com a minha esposa e filho, e a gente falava porque a gente cria que o nosso candidato era o melhor. Mas a gente ouviu pessoas falando que o candidato delas era o melhor, e quem vai tirar essa dúvida? Quem é o melhor candidato? Se tivéssemos certeza, votaríamos nele e resolveríamos o problema. Mas o problema não é esse, meus irmãos. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos querer. O nosso querer está quebrado. Então, eu creio que o inimigo tem investido pesado no engano. Porque o espírito do engano leva a igreja a cometer erros. E o inimigo também tem investido pesado na divisão da igreja. Atacado na igreja como unidade. Porque alguns irmãos creem que um posicionamento é certo. Aí dizem, se esse posicionamento é certo, você não pode ter outro posicionamento diferente desse. Mas tem outros irmãos que dizem, olha, esse posicionamento também é certo. E se você fosse de verdade quem você diz que é, você não poderia estar pensando desse jeito. E aí, meus irmãos, quem é o fiel da balança? Eu venho aqui dizer para vocês que eu creio, meus irmãos, e posso estar totalmente equivocado, mas eu creio que isso é oriundo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos querer. Por essa razão que a palavra de Deus tem que ser o guia para as nossas vidas. Quando o Senhor fala, ainda que seja estranho para nós, nós devemos seguir, porque nós não sabemos querer. E eu digo para vocês, fé é isso. Ser guiado por um Deus que você não vê, mas que você crê. Ser guiado por circunstâncias que as pessoas por aí não veem, mas você crê. E nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé de modo que nós sejamos capazes de ser guiados por fé. E isso vai gerar em nós, muitas vezes, meus irmãos, descontentamento e desentendimento com muitas pessoas que nós amamos. Porque às vezes Deus vai falar para você ir numa direção. E você sabe por que você está indo naquela direção.
Mas as pessoas vão dizer para você, olha, não tem nada aí. Mas Deus está falando, caminha para lá que eu quero te levar para a água mais profunda. E as pessoas param porque não tem nada aí. E as circunstâncias vão te mostrar, às vezes, que você está indo por um caminho errado. Mas Deus está falando, continua andando. Continua andando. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Eu não estou dizendo que a gente não deve ouvir as pessoas que a gente ama, mas eu estou dizendo que, em primeiro lugar, a gente deve ouvir a voz do Senhor. E para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E nós precisamos ter uma fé, não como o mundo diz. Né? Porque hoje mesmo eu conversava na fila com um amigo meu, e eu estava falando com a minha esposa. O Senhor, meus irmãos, a nossa mente é muito incapaz de entender a onipresença de Deus. Porque às vezes a gente pensa que o Senhor, Ele não está vendo o que a gente está fazendo. A gente pensa que Ele não está em alguns lugares. Mas eu vou dizer para você que o Senhor está em todos os lugares. Mas em alguns lugares não é possível se relacionar com Ele, mas Ele ainda assim está ali. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu falei para ela assim, às vezes eu tenho a sensação que Deus puxa a minha orelha, usando pessoas que eu julgo que não são de Deus. E Deus faz isso comigo, meus irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, e a gente estava na fila lá para votar, e a gente estava vendo se ficava na fila ou não, e aí eu encontrei um amigo meu de infância, e aí fiz um comentário maldoso sobre ele, sabe? Mas não era um comentário assim maldoso, só disse, poxa, olha lá, o cabelo dele está igual ao meu. E aí aquele homem me viu, ele se virou e me viu e falou comigo assim, rapaz, que bom te ver. Esse é seu filho já? Eu falei, é meu filho. Ele disse assim, rapaz, ouça seu pai. Olha, seu pai é assim, assim, assim. E era muito meu amigo na infância. E seu pai é como se fosse uma referência para mim. Rapaz, aquele elogio foi da parte de Deus. Não porque Deus estava querendo me exaltar. Muito pelo contrário, Deus está querendo me humilhar. Porque o que Deus falou comigo foi o seguinte, viu? Olha o seu coração. Olha o coração dele. Você fez mau juízo dele. Mas ele lembrou das coisas, das experiências boas que ele teve com você. Você é meu. Ele ainda não. Olha como as coisas são, meus irmãos. E para ter esse tipo de relacionamento com Deus, para você enxergar Deus fazendo as coisas na sua vida, meus irmãos, você vai precisar de uma coisa. Qual é o nome dela? Fé. Alguns vão dizer que você está ficando maluco. Mas vai chegar numa hora que você não vai ter outra coisa a não ser sua fé. Só vai restar a sua fé. É você e Deus e não vai ter mais ninguém. A pandemia está aí para provar isso para a gente. Chegaram alguns momentos da minha vida na pandemia que era só eu e Deus. E aí? Mas às vezes o Senhor nos leva no deserto para nos mostrar que a dificuldade com Ele não é capaz de nos matar. E às vezes, na ansiedade de sair do deserto, a gente perde a oportunidade de aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E por essa razão Ele nos levou para lá. Então, meus irmãos, a Bíblia também vai nos ensinar que a fé é algo tão importante que pela graça nós somos salvos, né? Efésios 2:8 vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé e não por obras, para que ninguém se vanglorie. E a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então você pode perguntar assim, Rodney, tá bom, já entendi que fé é algo imprescindível para a minha vida cristã. É algo imprescindível, meus irmãos, mas não incapacita que você viva uma vida cristã, e eu vou te dizer por quê. Talvez você estranhe isso que eu falei, soou estranho nos seus ouvidos.
Porque você pode viver muito tempo na igreja. Você pode viver e ouvir das mais variadas pregações. Você pode ouvir dos mais eloquentes pastores. Se você não manifestar a sua fé, você vai ser só um telespectador. Você não vai ver milagres na sua vida. Você não vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai conhecer o Senhor de ouvir os outros falando. Mas você mesmo não vai conhecê-lo. Você vai ser um contemplador de bênçãos dos seus irmãos. Então, meus irmãos, você pode perguntar, eu quero ter mais fé. Beleza, eu quero ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda. E como eu faço para aumentar a minha fé? Se os irmãos perceberem, os apóstolos de Jesus fizeram a mesma pergunta. E para responder essa pergunta, eu queria trazer uma reflexão de um texto que eu separei, que eu creio que o Senhor vai falar aos corações dos irmãos assim que falou meu. Eu vou pedir aos irmãos que abram em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Olha o que a palavra do Senhor nos diz essa noite. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e se virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, meus irmãos? Então vocês já devem ter ouvido essa história muitas vezes, meus irmãos. E creio que eu não vou dizer nenhuma novidade aqui para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: Jesus, ele tinha vindo de Gádara, e a Bíblia nos ensina que ele tinha expulsado um demônio, né? Um gadareno, né? E aquele homem estava tremendamente possesso, né? E o chefe da sinagoga, né, era um líder religioso, e ele era também uma autoridade, um líder político. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. O cara era um chefe religioso, era uma autoridade. Só que chegou um ponto de desespero tão grande que ele falou: nenhuma dessa minha autoridade me serve. Nenhum desse meu poder humano me serve. E ele se dirigiu até Jesus
que parecia um homem comum, né? E ele já sabia quem era Jesus, porque se os irmãos lerem aqui uns capítulos anteriores, os irmãos vão ver que Jesus já tinha curado, onde Jairo, na sinagoga que Jairo cuidava. Jesus já tinha curado. Então, quando a filhinha de Jairo ficou doente, ele crê que Jesus podia curar. E eu penso, meus irmãos, que esse homem já devia ter tentado de tudo. Ele já devia ter tentado de tudo, procurado um monte de gente. Mas ele viu, cara, nada deu jeito. Então, o que ele fez? Espera aí, eu vou procurar Jesus. E ele sabia que Jesus tinha poder para curar a sua filha que estava à beira da morte. E Jesus falou assim, ó, eu vou lá com você, vou te acompanhar. Só que no caminho tinha uma multidão. No caminho tinha uma multidão. E essa multidão começou a comprimir Jesus, né? E aí, meus irmãos, nessa história aí tinha uma mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue. E a gente sabe que hoje em dia, mesmo com todo o aparato que as mulheres têm, ainda assim um fluxo de sangue é algo muito, que incomoda muito as mulheres. Só, meus irmãos, que eu tenho muitas amigas, né, que exercem a mesma profissão que eu, e o que acontece? Eu às vezes percebo que elas comentam que não queriam passar por esse período porque atrapalha elas no corre-corre do dia a dia, né? Então elas ficam reclamando, se tivesse um remédio que me livrasse desse tipo de coisa todo mês, seria uma maravilha. Mas enfim, ainda que eu saiba e seja sensível ao sofrimento de todas as mulheres, nessa época aqui o sofrimento das mulheres era algo que a gente aqui nem imagina. Por quê, meus irmãos? Naquela época não tinha absorvente, não tinha papel higiênico, não tinha material de limpeza descartável, né? E não era só isso. Não era só isso, né? As mulheres que sangravam estavam debaixo da lei judaica. E eu vou pedir a vocês, eu não ia ler esse texto, mas eu vou pedir aos irmãos que abram em Levítico 15, a partir do versículo 19. Levítico 15. 19. Levítico 15, 19. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem tocar nela ficará impuro até a tarde. Tudo que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o qual ela sentar, lavará as suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada. E quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ela se deitar, estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece na sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Meus irmãos, imaginem o sofrimento dessa mulher. Eu creio que nem dá para imaginar.
E essa mulher vivia num lugar totalmente religioso, onde eles cumpriam as regras ao pé da letra. E aí, meus irmãos, vocês acham que essa mulher era tratada com honra? Eu creio que não. Eu fico imaginando essa mulher andando na rua e as pessoas saindo de perto dela. E ela já vivia numa época onde as mulheres não eram valorizadas. E eu fico imaginando essa mulher por 12 anos sofrendo desse mal. Ela provavelmente se sentia suja, excluída, não é mesmo, meus irmãos? Excluída, incapaz, provavelmente ela era uma pessoa solitária. Eu creio, a Bíblia não diz, não fala sobre isso, mas eu creio que essa mulher aqui não tinha marido, não tinha filhos. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha procurando uma cura para isso aqui, mas nada deu jeito, nada funcionou. E vocês lembram, meus irmãos, que eu disse aqui que às vezes a gente procura solução para os nossos problemas em tudo quanto é lugar e nada funciona, e só resta o quê? A nossa fé. E foi assim com ela. A Bíblia diz que ela pensou o seguinte, se eu tocar nele, E aí, meus irmãos, o final da história vocês sabem, ela tocou em Jesus e foi curada. Mas talvez você esteja se perguntando por que eu trouxe essa ilustração aqui para vocês. Eu trouxe essa ilustração para vocês, meus irmãos, porque, às vezes, nós aqui somos como essa mulher. Às vezes nós não sofremos de um fluxo de sangue, mas às vezes o nosso coração está sangrando. Às vezes a nossa fé está sangrando, os nossos relacionamentos estão sangrando e as pessoas se afastam de nós. As pessoas não querem saber o que nós temos. Às vezes nós somos obrigados a sorrir quando por dentro nós estamos chorando. O nosso coração sangra. E assim como essa mulher, talvez a gente tenha tentado buscar solução para esses problemas em diversos lugares. E eu estou falando de coisas tão íntimas, meus irmãos, que às vezes nós nem sabemos explicar. Já houve ocasiões na minha vida que ninguém sabia o que eu tinha, e aparentemente eu não tinha nada, mas eu sabia que eu tinha um problema, e que eu não conseguia resolver. E talvez, meus irmãos, nós sejamos como essa mulher. Talvez por causa de vivermos num ambiente de muita religiosidade. E eu não estou falando dessa casa, eu estou falando do ambiente. E às vezes a gente não tem liberdade para tratar as nossas dificuldades. A gente não tem liberdade, às vezes, para confessar um pecado. A gente não tem liberdade para confessar que a gente não sabe lidar com algumas situações que se apresentam para nós, que a gente não tem resposta, às vezes com medo do que os nossos irmãos vão pensar. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Se eu disser para eles que eu estou com dificuldade nessa área, nunca mais eles vão me ouvir. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? A gente cria personagens que são perfeitos, para mostrar algo que a gente não é, para conquistar pessoas que a gente não deveria estar preocupado em conquistar. E isso muitas vezes atrapalha quando nós vamos pregar o Evangelho. Porque assim como eu não tive o privilégio de nascer numa casa cristã, existem pessoas que também não tiveram esse privilégio. Mas se elas convivem com você e comigo, e se nós mostramos para ela uma perfeição que não vem de Jesus, por que elas vão querer estar aqui conosco? Porque elas pensam, eu nunca vou alcançar o padrão do Rodney de vida. Porque eu sou falho, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade, ele não tem. Então, meus irmãos, eu creio que muitas vezes nós somos parecidos com essa mulher. Jesus vai dizer que aqueles que vivem desse jeito, de forma superficial, são como sepulcros caiados. Traduzindo, são como túmulos fedorentos. Então, meus irmãos, essa situação muitas vezes nos traz
vergonha, dor. E o inimigo usa isso para nos oprimir. E aí o que acontece? A primeira coisa que é sacrificada é a nossa fé. Por quê? Como é que a gente vai falar com a autoridade? Como é que a gente vai manifestar a nossa fé? Porque a primeira pergunta que a gente vem é o seguinte: se não está dando certo para você, e o inimigo põe isso na nossa mente. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. A gente se acostumou a se proteger do diabo de forma externa. Então, quando a gente passa em algum lugar onde tem alguma coisa estranha, a gente vai lá, ó, está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus, né? Quando a gente fala alguma coisa que a gente não devia falar, está repreendido. Mas a gente não se acostumou a se proteger do inimigo de forma interna. E quando o ataque vem por dentro? E quando ele diz assim, como é que você vai pregar, cara? Você não se preparou. Você não teve tempo com Deus, não vai dar certo, ninguém vai te ouvir. Como é que você vai falar para o teu filho? Como é que você vai abençoar o teu filho? Olha a vida dele, cara, ele não te obedece. Esse moleque é perdido. Essa menina se perdeu, cara. Pô, você não casou não? Olha quantos anos você tem, rapaz. Ó, para você não vai dar certo. E esquece. Aí a pessoa às vezes está doente e os médicos já desenganaram. O inimigo falou assim, rapaz, não tem mais jeito não, vai morrer. Já vai fazendo plano. Avisa a família. Esse aí vai morrer, cara. Não tem mais jeito não. Já vai se preparando. É nisso que ele quer que a gente creia. Ele quer que nós sejamos conformados. Mas o Senhor não. A Bíblia vai dizer que aquilo que é impossível para o homem é plenamente possível para Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que quando abre a porta, ninguém é capaz de fechar. E é um Deus que quando fecha a porta, ninguém é capaz de abrir. E Ele não mudou. Aquilo que Deus fazia no passado, Ele continua fazendo, meus irmãos. E às vezes nós criamos rejeição à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a familiaridade com a palavra de Deus vai gerar em nós incredulidade. E a nossa incredulidade vai afetar a nossa fé. Porque tem muitas pessoas que acham que o contraponto da fé é o medo. E o contraponto da fé não é o medo. Porque às vezes nós temos vários exemplos bíblicos que vão nos dizer que as pessoas fizeram aquilo que Deus mandou mesmo com medo. Então, se elas fizeram aquilo que Deus mandou, é porque elas tiveram fé, mas elas estavam com medo. O contraponto da fé não é o medo, o contraponto da fé é a incredulidade, a dureza de coração. E aí, meus irmãos, o que acontece? Muitas vezes a familiaridade com a palavra de Deus vai gerar em nós uma dureza de coração, que vai gerar em nós incredulidade e que vai derrubar a nossa fé. Aí você vai vivendo um dia após do outro, a fé não está te fazendo falta, até o dia que você passa uma dificuldade. E você precisa da fé. E aí, como essa mulher, você olha para um lado e pede ajuda a um, o cara fala assim, rapaz, daqui não passa. Aí você pede ajuda a outro, rapaz, daqui não passa. Aí você pede, oh, não dá. Aí você fala assim, agora eu estou sozinho. Eu estou sozinho. É ou não é, meus irmãos? E às vezes a gente entra em desespero. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria separar algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, que nós precisamos aprender a manifestar a nossa fé. E a nossa fé vai servir como cura. Em Marcos 5:26, a palavra de Deus vai fazer assim, vai nos dizer assim, meus irmãos, ó. Marcos 5:26. Vai dizer assim, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Meus irmãos, às vezes, os médicos
vão lavar as mãos, porque não tem mais jeito. Às vezes, nós vamos esbarrar nas limitações humanas. Porque tem muitas coisas que a medicina, a evolução e a sabedoria que Deus tem derramado vai nos ajudar. Tanto é que nós estamos conversando hoje que tem uma vizinha nossa que estava cega, não estava enxergando porque ela tinha catarata. E há uns 15 anos atrás, a pessoa que tinha catarata ficava cega e não tinha jeito. Hoje em dia, meus irmãos, essa minha vizinha operou catarata, assim como minha mãe também operou. Graças a Deus está bem, está aqui. Glória a Deus por isso. E essa vizinha operou e está enxergando. Está enxergando. Às vezes, a tecnologia, a medicina, a sabedoria que Deus nos deu vai nos ajudar. Mas, na maioria das vezes, ela vai se limitar. E aí, meus irmãos? E aí? Às vezes não vai sarar. E quando o problema é aqui? Quando o teu coração está quebrado? Quando o altar que a gente tem dentro da gente está quebrado? O médico não vai te ajudar. Você vai chegar lá no médico e vai falar assim, doutor, eu não consigo adorar. Eu estou com dificuldade para ir na igreja. Me dá um remédio? Ele vai falar assim, tá bom, vai ler a Bíblia que passa. Então, a medicina não vai ajudar. E aí? Existem sangramentos que as estratégias humanas não vão curar. Existem sangramentos que só um toque de Jesus vai ser capaz de mudar a minha vida, a sua vida. E aí, meus irmãos, quando a gente entende isso, a nossa obrigação é cultuar a Deus de forma diferente. Porque nós invocamos aqui toda noite, toda manhã, aos domingos, e nas células também, nós nos reunimos como igreja, nós invocamos o nome do Senhor, e Ele promete que quando isso acontecer, Ele se faz presente. E por que nós não tocamos nele? O que tem nos afastado? Eu creio que isso é algo que nós devemos pensar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, se você está vivendo na presença de Deus, você tem que dar testemunho. Tem. Você tem que dar testemunho? Tem. Você tem que viver o melhor dessa terra. Não sei. Mas a Bíblia não diz que a nossa vida seria um mar de rosa, meus irmãos. Meus irmãos, não diz não. E se disser, eu vou pedir para você me mostrar, porque talvez essa página tenha sido arrancada da minha. Muito pelo contrário, Jesus fez uma promessa que ninguém reivindica. E a promessa de Jesus foi assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É uma promessa ou não é? Você já viu alguém orando pedindo a sua aflição do dia? Você já orou hoje pedindo a sua aflição? Mas ele disse que nós teríamos aflições. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então por que a gente tem vergonha de falar sobre um sangramento da nossa vida? Por que a gente tem vergonha? Por que a gente tem vergonha de falar sobre as nossas dificuldades? Por que a gente tem vergonha de se submeter ao senhorio de Jesus? Porque, pessoal, a Bíblia não é um livro. No direito a gente tem uma coisa chamada teoria de conglobamento. O que é isso? Quando você pega um pedaço da lei, cumpre e ignora o resto da lei. Com a Bíblia não dá para fazer isso. Ou você obedece todas as escrituras ou você não obedece nada. E eu creio que a maior cura que nós precisamos, e eu estou dizendo por mim, se não for o teu caso, meu irmão, me perdoe, mas eu estou dizendo por mim, a maior cura que nós precisamos é que o Senhor nos cure da superficialidade. Que o Senhor nos leve a um relacionamento profundo com Ele. Porque assim como eu disse para os irmãos, que a familiaridade com a palavra de Deus gera incredulidade. Por quê? Porque às vezes alguém vai te falar a palavra, meus irmãos. A gente fala assim, eu já sei. Você vai me falar o quê? Quando o cara começa a pregar, ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, já ouvi tudo.
Por quê? Porque a gente tem familiaridade. Mas e a profundidade? Por isso que a gente fala assim, fulano conhece a palavra, conhece, mas e aí, a vida dele como é que está? Jesus fala que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Quais frutos ele tem dado? Se ele conhece a palavra, a responsabilidade dele só aumenta. Só aumenta. E aí, meus irmãos, a profundidade vai nos levar a um relacionamento melhor e maior com Jesus. E aí, meus irmãos, existem doenças que as estratégias humanas não curam. E para essas doenças nós vamos precisar exercitar a nossa fé. E eu creio que um relacionamento superficial com Jesus é uma doença. Eu creio que se a gente está vivendo de uma forma superficial, e se a gente está tendo só familiaridade com a palavra de Deus e não intimidade com ela, nós estamos doentes na fé. Em segundo lugar, eu quero falar que quando nós colocamos a nossa fé no lugar errado, a gente fica pior. Quando a gente coloca a nossa fé no lugar errado, a gente fica pior. E talvez você diga assim, mas isso é difícil de acontecer. E eu te digo, não é difícil, é bem fácil. Às vezes você fala assim, eu preciso, quer ver um exemplo prático que acontece comigo? Às vezes a gente tem um desafio na vida, a gente precisa de alcançar um objetivo. E a gente, até ora, a gente pede a Deus, mas a gente confia na nossa saúde. A gente confia na nossa capacidade, a gente confia na nossa eloquência, na nossa sagacidade. Mas a gente esquece que até se preparam os cavalos para a batalha. Mas é o Senhor que dá a vitória. Então, meus irmãos, quando a gente coloca a nossa fé no lugar errado, a gente fica pior. Por quê? No 26, na parte B, ela vai dizer o seguinte o texto, que essa mulher teve cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha. E em vez de melhorar, ela piorava. Ela piorava. E aí, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa fé no lugar errado, vem um sentimento chamado frustração. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente está frustrado é colocar a culpa no Senhor. Se Deus fosse realmente quem Ele diz que é, isso aqui tinha funcionado. E aí eu vou dizer para vocês, meus irmãos, o que é mais fácil? Deus está mentindo ou a gente está errado? E aí o que acontece? Quando isso acontece, essa frustração cresce e nós colocamos a culpa em todo mundo, colocamos em Deus, nas pessoas. Eu me afastei porque fulano me falou uma palavra assim. Eu tive dificuldade porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas a gente não põe a culpa naquele que realmente é culpado. E quem é? Eu, você. Nós precisamos dizer para nós mesmos, meus irmãos, olha, se eu não tocar em Jesus, não tem jeito. As coisas não vão mudar, não importa o tempo que eu tenho de igreja, não importa o quanto eu já ouvi da palavra de Deus, não importa as experiências que eu já vivi, eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ser curado. Então, meus irmãos, nós, quando colocamos a nossa fé no lugar errado, o que vai acontecer? Nós vamos ficar pior. E aí, meus irmãos, ao contrário, quando nós manifestamos a nossa fé, quando nós aprendemos, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos no nosso processo de cura, existe, o início do processo de cura. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já começa a ver aquilo que era impossível. É impressionante. Às vezes aquilo que era impossível para mim e para você. Conforme a gente vai se relacionando com Deus, vai se tornando possível. Vai ficando mais perto. Se eu parar para contar para vocês as experiências que eu já tive aqui, muitas coisas que eu tenho hoje são motivos das minhas orações de ontem. E parecia impossível para mim.
E aí, às vezes eu estou pensando assim, eu falo, poxa, cara, é real, eu consegui, Deus me deu. Então, meus irmãos, quando esse processo começa, e aí eu quero dizer para você que tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. E aí, Marcos 5, 27, ele vai dizer assim, meus irmãos, ó, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Então, ela ouviu o quê? Uma palavra, ela ouviu falar de Jesus, né? E tudo começa quando nós ouvimos a palavra. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem em João 1,14. João 1,14. Amém? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para vocês e para mim essa noite. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Jesus não era um verbo no sentido semântico. Jesus, o verbo, a palavra, era a pessoa de Jesus. E tudo começa com essa mulher do fluxo de sangue, meus irmãos. Tudo começou quando ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela sabia que ele era todo poderoso. Então o coração daquela mulher se encheu de algo que a gente chama de fé. Ela falou, esse cara é todo poderoso, ele vai resolver o meu problema. E aí, meus irmãos, o que eu quero deixar nesse terceiro ponto é que tudo começa quando ouvimos a palavra. O processo de cura começa quando ouvimos a palavra. Eu tive uma experiência de que eu ouvi uma palavra, mas não foi a palavra de Jesus. Eu ouvi uma palavra condenatória, que me disse assim, olha, não tem mais jeito, tá? Só tem tratamento, tá bom? Vai tratar porque não tem mais jeito. Tá ok? Tá ok. Mas eu queria ouvir a palavra de Deus. E eu busquei e fiz o que a palavra de Deus manda. Bati até que a porta se abriu. E quando a porta se abriu, Deus falou comigo e falou o seguinte, olha, eu vou curar. Eu vou curar. E aí, quando você recebe a palavra de Deus, meus irmãos, você tem duas alternativas. Crer na palavra de Deus e manifestar a sua fé. Ou duvidar da palavra de Deus. Você vai ficar no mesmo lugar, não vai acontecer nada. O teu testemunho vai ser como se Deus não existisse. E você vai dar um mau testemunho, porque as pessoas vão olhar e falar assim, é o Deus que você serve. Porque Deus pode te tirar daquela situação difícil, pode, mas Ele também pode te deixar lá. E Ele pode fazer você dar testemunho na situação difícil, meu irmão. Eu tenho um amigo que ele só tem um pulmão. E ele disse para mim assim, eu já orei para Deus me curar, mas Deus me convenceu que Ele não vai me curar, e glória a Deus por isso, porque eu vivo muito bem com um só pulmão. E eu vou servir a Deus com um só pulmão. Deus pode curar você? Pode. Mas Ele também pode deixar queimar? Pode. Ele pode deixar do jeito que você está? Pode. Mas ainda assim, Ele continua sendo o teu Deus. E você precisa manifestar a sua fé. E aí, meus irmãos, no terceiro ponto, tudo começa com a palavra. E o quarto ponto, eu queria dizer para vocês o seguinte, ao encontrar Jesus, você precisa saber exatamente quem Ele é. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente precisa saber exatamente quem Ele é. Porque se a gente não souber quem Ele é, a gente vai vir e a gente vai cultuar de qualquer maneira. A gente vai louvar a Deus de qualquer maneira. A gente vai entoar cânticos de qualquer maneira. A gente vai para a célula de qualquer maneira. A gente vai orar de qualquer maneira. A gente vai se relacionar com Deus de qualquer maneira. Porque nós precisamos saber, quando nós encontramos Jesus, nós precisamos saber
realmente quem ele é. E quando essa mulher aborda Jesus, ela pensa, pô, já tentei de tudo, não deu certo, eu vou tocar em Jesus, porque dizem que ele é poderoso. E ela vai sem pestanejar e toca. Essa mulher não quer saber de pirotecnia, ela não quer ver um show. Ela não quer ver um raio cair do céu, ela não quer ver um anjo falar com ela, não quer ver nada disso, ela só quer ser curada. E ela pensa, se eu tocar em Jesus, simplesmente tocar em Jesus, eu vou ser curada. E assim ela faz. Então, meus irmãos, quando nós temos o encontro de Jesus, nós precisamos entender e saber exatamente quem Ele é. Quando nós formos ao encontro de Jesus, nós precisamos ter consciência de quem Ele é e daquilo que a gente quer. E em quinto e último lugar, meus irmãos, eu já vou terminar. Já vou terminar em Marcos 5,30. Em quinto lugar, eu queria falar o seguinte, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E o texto de Marcos 5,30 vai dizer assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E colocar a nossa fé em ação vai exigir muito de mim e de você. Você sabia, meus irmãos, que aquilo que sai da nossa boca tem muita relevância para Deus? Porque aquilo que sai da nossa boca revela o que tem aqui dentro do nosso coração. Se da minha boca só tem saído besteira, significa que o meu coração está cheio de futilidade. Mas se da minha boca só tem saído palavras de fé, significa que o meu coração está cheio de fé. Que significa também que eu tenho alimentado a minha fé. E significa que eu tenho me relacionado com aquele que é o autor e consumidor da minha fé. E aí, quando isso acontece, da minha boca vão sair palavras que vão tornar visíveis aquilo que ainda não é visível, meu irmão. Quando Deus fez o mundo, Ele disse, haja luz, e não teve resistência das trevas. Haja luz e pronto. Houve luz. E o Senhor falou, haja separação das terras e dos mares, e assim foi. Jesus, quando curava, Ele ordenava, seja dessa forma, e assim foi. Teve um homem que era cego e se aproximou de Jesus, e Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ver que seja assim, a tua fé te curou, assim, pronto. Nós precisamos aprender a manifestar, colocar a nossa fé em ação. E, meus irmãos, fé não quer dizer, colocar a nossa fé em ação, não quer dizer que tudo que a gente quer vai se concretizar. E nem quer dizer que Deus vai nos dar tudo que nós queremos. Ter fé não é só pedir a Deus e pedir que Ele nos dê tudo aquilo que nós queremos. Ter fé é aprender a se relacionar com Deus, mesmo quando Ele não nos dá aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Ter fé é entender que nós não sabemos querer e que nós precisamos que Ele seja o nosso Senhor. E às vezes a gente chama o Senhor de Senhor, mas a gente não deixa que Ele seja o nosso Senhor. Porque a palavra Senhor significa dono. Ora, se eu tenho um dono, eu não tenho mais vontade. E isso é fé. Por quê? Quando nós colocamos a nossa fé nas circunstâncias, quando nós condicionamos a nossa fé, quando aquela circunstância é quebrada e cai, a nossa fé cai junto. Porque a gente vai começar a questionar. Mas quando nós colocamos a nossa vida inteira, quando nós direcionamos a nossa fé para aquele que é capaz e poderoso, para nos curar, para nos salvar, para nos restaurar, assim como Ele fez com essa mulher que sofria de 12 anos de um fluxo de sangue. Aí as coisas mudam, meus irmãos. Porque aí a gente não vai mais ficar preso àquilo que a gente vê.
Aí a gente vai ser movido por aquilo que a gente crê. E sabe por que o inimigo não quer que muitas vezes a gente manifeste a nossa fé dessa maneira? Porque aí, quando a gente faz isso, meus irmãos, a autoridade espiritual que nós temos é algo imensurável. Se a igreja brasileira hoje soubesse o poder que ela tem nas suas mãos, não estaria discutindo política nas ruas, estaria de joelho dobrado. Não importaria quem vencesse as eleições, porque nós sabemos que o coração do homem pode ser totalmente manipulado pelo poder de Deus. Se a igreja soubesse, tivesse consciência daquilo que ela tem, que é o poder da oração, que foi a arma que Jesus deixou conosco, a ponto da Bíblia dizer que as portas do inferno não poderiam conter a igreja do Senhor. Meu irmão, eu gosto muito de futebol e às vezes eu vejo a torcida do Flamengo e eu vou no estádio e eu vibro com o Flamengo. E às vezes o Senhor fala no meu coração assim, tá vendo? Se esse povo todo estivesse vibrando comigo, se ele estivesse clamando por mim com essa intensidade, com essa alegria, com essa fome. Meus irmãos, nós precisamos botar a nossa fé em ação. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos meros espectadores das bênçãos dos outros. Nós precisamos ser cheios de palavras de fé. Porque a fé vai trazer à existência coisas que ainda não existem. A fé manifestada em nossa vida vai trazer para a nossa vida algo que a gente leu aqui. Transformações, maneiras como Deus abençoou pessoas aqui, vão acontecer conosco. E não sou eu que estou dizendo. Jesus certa vez disse que se os apóstolos dele tivessem fé, fariam obras ainda maiores que as dele. E eu já olho para as obras de Jesus e eu já acho uma coisa muito grandiosa. Então, meus irmãos, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a sair do lugar que tem te limitado. Não se contente a ser um crente de domingo. Não se contente em ser um espectador da bênção dos outros. Não se contente em querer roubar a identidade dos outros, porque às vezes a gente vê um irmão que tem muito relacionamento com Deus e a gente fica querendo copiar a identidade do irmão. Às vezes o irmão tem um talento, e aí a gente vem olhando para o talento do irmão, mas Deus também te deu um talento, olha para o seu, porque Deus quer se relacionar com você na tua fraqueza, na tua impossibilidade. Deus quer consertar aquilo que está quebrado em você. Deus quer restaurar os teus relacionamentos. Deus quer salvar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa. Deus quer fazer de você uma bênção, mas Ele precisa que você tenha fé. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você manifeste a tua fé. E para que isso seja possível, você tem que andar sem ver, meu irmão. Você tem que tomar posição. Você tem que se colocar diante de Deus. E nós precisamos ser curados da superficialidade. Chega de brincar de crente. O mundo está caminhando para a perdição. O Senhor Jesus conta conosco, nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos plenamente no meio da guerra. Cabe ao nosso inimigo nos cegar, e ele já tem feito isso, para que nós não percebamos que nós estamos em guerra. Amém? Queria pedir que os irmãos fiquem em pé. Queria pedir que a gente se colocasse diante do Senhor nesse momento. Pedir para o pessoal do louvor já vir subindo. Se colocasse diante do Senhor nesse momento. Feche teus olhos, meu irmão. Se coloca diante do Senhor. Se você, com essa mensagem, esquece quem falou com você, mas tenha no teu coração a palavra de Deus que foi pregada aqui. E toma posse dessa palavra. Não sai daqui do mesmo jeito. Toma posse dessa palavra.
e já faça diferente quando você chegar na sua casa. Já saia daqui diferente. Já sinta o poder de Deus emanando de você. Porque você é filho amado. Você não é só uma criatura. Você é filho amado. A palavra de Deus diz que nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura. Você é filho amado e essa é a tua identidade. A tua missão é representar o seu Pai onde quer que você esteja. Mas para isso você vai precisar manifestar a tua fé. Você vai ter que ser levado a lugares em que as situações são tão pavorosas que você não vai ver saída, mas o Senhor estará lá com você. Você não estará sozinho. E você vai ver coisas que aos olhos dos homens seriam impossíveis. Mas para você será possível. Eu quero orar por você. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti porque sabemos que o Senhor é Deus e nada mudou. Sabemos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas do Teu poder. Ó Deus, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas da Tua autoridade. O Senhor tem derramado sobre nós, Pai, daquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra. O Senhor disse, Pai, que a igreja do Senhor seria tão poderosa que as portas do inferno não suportariam, não resistiriam. Eu te peço, meu Pai, enche o teu povo dessa fé. Enche o teu povo dessa crença. Que o Senhor vai derrubando toda a incredulidade, Pai. Tudo aquilo que desvia o teu povo do Senhor, que é rio de água viva, que é fonte de poder. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada coração aqui, Pai. Nós viemos aqui para buscar do Senhor. Nós viemos aqui, Pai, para nos relacionar contigo. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, transforma as nossas vidas. Faz diferente, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos enxergar as situações que nos cercam de forma diferente. Que nós possamos enxergar com os olhos da fé. Que nós não enxerguemos a nossa incapacidade, mas nós possamos enxergar o Teu poder, o Teu senhorio, nós possamos enxergar a Tua providência. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, transforma as vidas. Pai, nós pedimos, liberta, Pai, liberta aquele que está cativo agora na dúvida, na angústia, na ansiedade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por fé e pedimos, ó Pai, transforma as vidas dos Teus servos. A Tua palavra diz que nós somos libertos, nós somos livres no Senhor, e essa liberdade nos condiciona a falar em Teu nome, e o Teu nome tem poder, Senhor. A Tua palavra também diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Tu é o Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é o problema de cada um aqui, mas eu creio que o Senhor sabe. Então, nos ensina a manifestar a nossa fé. Nos ensina, Pai, a falar por fé. Coloca nas nossas bocas, Pai, aquilo que Tu vês. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser guiados pela Tua fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E crendo que o Senhor nos ouve. Amém e amém. Graças e graças a Deus. Amém, meus irmãos.